Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor, com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja o link na descrição. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 13/2/2021. Então, observando bem, o que aconteceu aí nos últimos 2 dias, dia 10 e dia 11, infelizmente o IMET até o momento não disponibilizou a contabilidade aí das chuvas distribuídas nos países para o dia 12, porém a gente vê claramente, que dia 10 a gente ainda tinha uma configuração aqui bem definida da zona de convergência do Atlântico Sul, a famosa ZACAS. Porém, já no dia 11 a chuva ela começou a retornar aqui para a região sul e tivemos chuva sim, mas em pontos bem localizados. Claro, em algumas regiões aqui de Minas Gerais, a gente teve uma chuva mais fraca, mas no geral as chuvas elas ficaram aí não tão bem definidas e tivemos só alguns totais pluviométricos bem localizados em algumas regiões do país, ok? Então esse é o panorama que a gente tem, é o que eu já vinha falando, A gente teve aí uma interação do Adasacas bem até o dia 9, mais ou menos, em algumas partes até o dia 10, por exemplo, aqui o norte de Minas Gerais, sul da Bahia, a região aqui do Tocantins, interagindo aqui também sobre o Pará, por exemplo. Mas depois a gente começa a ficar com o tempo mais seco, dia 11, dia 12, mais ou menos, dia 13 volta a chover mais aqui na região, um pouco na região centro-sul, pegando bem São Paulo, aqui norte de São Paulo, sul de Minas, um pouco aqui também ainda Mato Grosso do Sul e um pouco na região sul. E a gente está tendo aquela gangorra barométrica, O sistema frontal avançou, formou a frente fria acoplou aqui com a baixa da Amazônia, formou umas zacas, se fosse zacas fracas, se fosse na classificação antiga, eu classificaria como a zona de convergência de umidade, mas como a gente deixou de usar a classificação da ZECO, então a gente começa a utilizar agora como as zacas fracas, a zona de convergência do Atlântico Sul. Porém, eu considero ela fraca porque normalmente acontece. Mas ajudou aí, aliviou um pouco esse período mais secos que a gente estava passando aí nos últimos dias, ok? Olhando um pouco agora a previsão do IMET, a gente vê claramente que ainda está mantendo uma chuva bem distribuída aqui na região centro-norte do país. Nos próximos 7 dias, a gente deve ver ainda um avanço de uma frente sobre a região sul. Essa frente ela deve ajudar a formar uma nova zacas, mesmo que fraca. Eu acredito que ela vai ser fraca, não vai ser tão intensa. Ser o mesmo padrão que aconteceu agora. E com isso a gente vê que a gente tem a incursão de uma massa de ar mais fria sobre a região sul e mantém aqui uma chuva mais bem localizada na região centro-sul do país. Aliás, na região centro-norte do país e na região centro-sul fica um pouco mais seco. Com isso, a gente vê claramente que é um padrão bem definido de laninha, Um laninha do tipo canônico. Existe também o laninha do tipo Modoc com K, se vocês quiserem procurar na internet, vocês vão ver que esses padrões modificam. Mas esse laninha do tipo canônico, que é o laninha clássico, ele acaba deixando aqui, esse laninha mais clássico, uma chuva mais localizada aqui na região centro-norte do país. Outro detalhe é que a Zecita ela está gradativamente a cada dia que passa indo no seu caminho normal em direção ao sul do planeta, já passou aqui um pouco da linha do Equador e já começa a interagir com as chuvas aqui na região do Piauí, Maranhão, já começa a tentar também ajudar aqui a formação de chuva na região do semiárido nordestino e aos poucos ela está avançando, tanto essa chuva para a costa norte do Nordeste como para a costa leste. Olhando mais à frente, lá para o dia 20, a gente vê que esse padrão, é bem mostrado aqui por essa questão aqui da umidade relativa em médios níveis da atmosfera, aproximadamente 5.500 km de altura, toda essa região apresentando uma umidade relativa bem alta. Isso
quer dizer o quê? Quer dizer que as nuvens elas têm capacidade de se desenvolver cada vez mais. Então ela consegue ganhar altura, ela consegue se desenvolver na vertical, ganha altura e toda essa região que aqui que apresenta uma umidade relativa alta em médios níveis pode sim aí ter a formação de nuvens de chuva e consequentemente uma chuva ocorrendo durante esse período. Então a gente vê aqui que essa projeção para o dia 20 ela é bem interessante porque a gente não vê a atuação de nenhum sistema aqui que possa impedir a formação dessa chuva. O que acontece é que se a gente olhar aqui um pouco, né, norte da Argentina, Paraguai, aqui um pouco no sul da Bolívia, a gente tem esse sistema aqui atuando que deve favorecer, né, sistema aqui de alta pressão, que deve favorecer a incursão de uma massa de ar mais frio, e a gente vê claramente aqui que existe uma divisão. Essa região mais seca, mais ao sul da América do Sul, que representaria a incursão de uma massa de ar mais frio, e uma região mais úmida, né, que seria mais voltada, por exemplo, à massa equatorial, né, massa de ar equatorial, com a umidade relativa bem alta em médios níveis, ajudando a formar chuva mais na região centro-norte do país, ok? Quando a gente olha agora a questão da alta pressão, ela já parece que não está influenciando tanto, né? Mas a gente tem que ver também lá no final do período, na virada do mês, o modelo do IMET ele tem uma previsão para 7 dias. Já o modelo GFS ele vai uma previsão para 15 dias. Então a gente pega, claro, né, que quanto mais dias à frente, mais difícil se torna prever, e só a partir do 10º dia ele dá mais ou menos uma noção do que vai acontecer e a gente começa a observar mais sinais do que em si a chuva, por exemplo, propriamente dita. Então a gente vê claramente aqui a alta pressão ainda dominando bem a região do Atlântico do Sul, né? A famosa alta pressão subtropical do Atlântico Sul, ASAS. A gente vê um pouco aqui, né, no início desse período, dos próximos 15 dias, mais localizada aqui próximo ao sul do país, aqui a região do Uruguai, da Argentina. Depois a gente vê sistemas frontais entrando, ajuda aqui, né, a empurrar um pouco essa alta subtropical do Atlântico Sul mais próxima à África, libera a atmosfera e continua aí tendo uma chuva boa. Quando a gente olha na altura geopotencial, a gente vê claramente que a gente tem aqui a entrada de alguns sistemas, por exemplo, frontais, no início desse período. Por exemplo, a gente vê aqui o sistema de baixa pressão, toda essa região mais azul quer dizer que a pressão está mais baixa que o normal, então favorece a entrada de sistemas frontais. Por exemplo, a gente vê aqui uma alta, né, com esse geopotencial de 588, 590, por exemplo, se mantendo aqui próximo à costa, mas ele acaba sendo rompido por uma barreira aqui de um sistema de baixa pressão. E o que na verdade esse campo de geopotencial está mostrando é o seguinte, que a gente vai ter aí uma atmosfera dentro da neutralidade ou da normalidade, que normalmente acontece nessa época do ano. Então a gente não deve ter nenhum sistema de alta pressão atuando aqui nessa região mais central do país, que deveria, né, quando ele atua, ele traz um bloqueio atmosférico e as chuvas não conseguem se desenvolver no país. Então, isso é bom porque a gente sabe que na previsão de hoje, claro que amanhã tudo pode mudar, mas na previsão de hoje, para os próximos 15 dias, não devemos ter atuação de nenhum bloqueio que impeça chuvas de se realizarem no país, aí, principalmente na região centro-norte do país, ok? Observando que o modelo GFS está mostrando, a gente vê que tem uma chuva adentrando ao sul, uma frente avança, agora no final do mês forma-se um padrão típico de umas acas, por exemplo. Aqui a gente tem ainda uma região localizada na região centro-sul, né, essa chuva, formação aqui de umas acas, depois a alta ela fica mais forte, aí empurra essa chuva mais para a região sul, lá para o dia 25 entra uma nova frente, essa frente ajuda a formar chuvas aqui na região centro-norte, e mantém a região sul um pouco mais seca. Então lá no final do mês, ao que tudo indica, na virada do mês, né, entre os dias aí 26 e dia 1º de março, nós devemos ter sim a formação de uma nova acas que pode pegar aí a primeira semana, bem, né, a primeira semana do mês de março. Com relação à temperatura, se nós observarmos, em alguns momentos a temperatura está abaixo da média, em alguns momentos a temperatura está acima da média, mas
Se você fizer aí, pegar esses próximos 15 dias de previsão e você fizer a média simples deles, a gente vai observar que as temperaturas, na verdade, ficam dentro da normal climatológica. E, por exemplo, a previsão de carga, a gente não deve ter grandes flutuações do que está se previsto hoje. Em alguns momentos a carga deve ficar abaixo do que está sendo previsto, em alguns momentos acima do que está sendo previsto. Mas na média, temperaturas aí realmente dentro da normal climatológica, que é esperada, né, para essa época do ano, para o mês de fevereiro. Olhando agora também a questão de armazenamento de água no solo, a gente vê que o sul ele acaba mantendo um pouco de armazenamento de água no solo, mas tem aí, né, perde um pouco também de água, mas nada tão significativo. Se a região aqui mais centro-norte, a gente vê que está mantendo, né, essa região com bastante água no solo e deve continuar para os próximos dias. E aqui o grande destaque é a região do quadrilátero dos reservatórios, né, que é a região de Serra da Mesa, fica mais ou menos aqui no nordeste de Goiás, região de Três Marias, mais aqui na região central de Minas, né? Bacia do Grande fica entre São Paulo e Minas Gerais, e Bacia do Paranaíba entre Goiás e Minas Gerais, né? Essa é a região aqui mais do Triângulo Mineiro. Então a gente vê que tem uma recuperação desses reservatórios aqui, né? A gente vê o armazenamento de água no solo aumentando, choveu bem e os reservatórios aparentemente começam a recuperar de forma melhor aqui nessa região, e é o que deve acontecer, eu acredito, até o final do mês, porque apesar de a gente estar observando na previsão em alguns momentos essa intercalação no período mais seco, no período um pouco mais chuvoso, a gente vê que não existe, né, a manutenção de um período seco, por exemplo, prolongado na previsão que passe de 15 dias. Então isso ajuda bem a manter aqui o nível de armazenamento de água no solo, e quanto mais elevado, melhor. Por quê? Porque essa água que cai, né, com as próximas chuvas, ela escorre mais rápido para o rio, e com isso ajuda a elevar mais rapidamente os níveis de reservatórios. E a região nordeste, a gente tem aqui um pouco, né, a chuva começando a adentrar na previsão na região do semiárido, e como essa previsão aqui ela é só para os próximos 3 dias, vai até o dia 16, provavelmente ao longo, né, dos próximos dias nós devemos começar a observar uma recuperação. A região do Mato Piba já começou a apresentar uma recuperação de armazenamento de água no solo e provavelmente deve continuar aí caminhando com essa recuperação gradativa ao longo dos próximos dias. Porém, né, ainda deixo alerta, vamos acompanhar para ver o que vai acontecer nas próximas previsões. Então, o que a gente vê é que a região do quadrilátero dos reservatórios, aqui eu estou falando mais voltado para o setor elétrico, que é a região da Bacia de Serra da Mesa, Três Marias, Paranaíba e Grande. Essa região está começando a apresentar uma elevação gradativa do armazenamento de água no solo. Como consequência, vai ajudar aí a voltar aos níveis de reservatório, e o preço, né, da energia provavelmente deve aí se estabilizar ou cair um pouco ao longo dos próximos dias ou próximas semanas, mas acompanhar melhor para ver. As bacias do Xingu, que é Belo Monte, aqui a bacia de Tocantins e Tucuri, devem apresentar chuvas significativas, mas como são bacias grandes, elas demoram a responder, mas quando elas começam a responder, elas vão embora. Elas vão embora, né? Igual a bacia do Rio Madeira, né? Que apresentou aí as chuvas expressivas, mas como é uma bacia grande, ela vai aumentando gradativamente, vai mantendo esse aumento ao longo dos próximos dias. Já a região sul do país, ela deve apresentar diminuição nas vazões nos próximos dias, principalmente aqui na incremental Itaipu, Bacia do Paranapanema, que pega mais o submercado sudeste e centro-oeste, e aqui a região do Iguaçu, Uruguai, que pega mais do submercado sul, né? Devido ao que? Ao retorno do tempo seco. Apesar da gente ter a entrada de uma nova frente, essa frente deve passar muito rápido sobre a região e trazer aí uma chuva mais localizada na região centro-norte do país. Observando agora com os modelos que o INS trabalha, a gente vê claramente que ele ainda mantém um padrão um pouco meio que fraco da zona de convergência do Atlântico Sul. E o que a gente percebe é que tanto o modelo europeu como o modelo GEFS, e agora, né, se comparado com a previsão de ontem, o ETA não mostrava esse avanço, mas agora ele já está começando a mostrar um avanço aí das chuvas na região nordeste do país. E cada vez mais se aproximando aqui tanto da costa norte como da costa leste do nordeste.
Demais regiões do país estão apresentando o mesmo padrão que nós observamos ontem, né? Com a chuva mais realmente concentrada aqui na região centro-norte do país e a região centro-sul do país apresentando uma chuva, mas não tão significativa a ponto de mudar muito o estado atual de hoje, ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.